Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga, eu tenho foco na sexualidade humana, nos relacionamentos amorosos. Vou postar aqui para vocês, né, quem sou eu então, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, sou escritora, né? Já escrevi um livro que já está à venda, que fala sobre relacionamento abusivo. Sou palestrante também, faço palestras a respeito dos temas nos quais eu estudo, que são relacionamentos, né, amorosos e sexualidade. Aqui está o meu CRP. E eu venho hoje, né, vou mostrar para vocês aqui o meu livro, né? Esse é o primeiro livro. Tem um segundo já aí no forno e tem um projeto de um terceiro que eu vou escrever sozinha. Esse aqui eu escrevi em coautoria, que é Convivendo com o Inimigo. Então, se você tem vontade, desejo de aprender um pouquinho, né, sobre relacionamentos abusivos, entender por onde passa o sofrimento, né? Será que eu vivo? Será que eu não vivo um relacionamento abusivo? Será que a pessoa que está comigo é uma pessoa que tem uma personalidade manipuladora, né? O meu capítulo esse é o último até do livro aqui, ó. Estou eu, onde eu falo então sobre a dor de calar-se, né? Olha só, a dor dessa mulher que vive um relacionamento, né, de abusivo, né, de muita pressão psicológica, ofensa psicológica, né, e ela não consegue, por algum motivo, romper com esse ciclo, né? Então esse livro ele é muito legal, ele é muito instrutivo. Tem uma pessoa formada em Direito aqui que fala sobre a rede de apoio, fala sobre a Lei Maria da Penha. Então, é um livro bem interessante. Ele é, né, relativamente pequeno, ele é fino, ele é de uma leitura muito fácil, muito gostosa, muito rápida e é muito instrutivo. Então, se você quiser adquirir, você me manda um WhatsApp que eu passo para você as informações de como adquirir, eu mando para todo o Brasil. Hoje estou aqui, vou falar mais rapidamente para responder essa questão que me colocaram ali no meu Instagram. No meu Instagram é silviafurtado.pc. Então me perguntaram, né, me pediram para falar sobre a diferença entre sexo e sexualidade. Interessante, né? Essa questão entre sexo e sexualidade é uma questão que aparece sempre. Ela aparece aqui nos atendimentos, ela aparece nas caixinhas de pergunta no meu Instagram. As pessoas pedem para eu falar sobre isso. Eu já fiz umas 2 vezes, eu já fiz live. A primeira live que eu fiz, eu ainda era estudante de psicologia, não tinha me formado ainda. Eu já fiz, né? Então, lives, se você quiser assistir aí, volta ali atrás um pouquinho no feed ali do meu Instagram que você vai achar essa live que eu fiz falando sobre o sexo e sexualidade. Mas agora a gente está num novo tempo, né? Tem novas pessoas, tem novos seguidores aqui, eu agradeço, sejam muito bem-vindos aqui ao meu perfil. Tem o meu perfil no YouTube também, tem no Facebook. Todos levam o meu nome, Silvia Maia Furtado, né? silviafurtado.pc no Facebook, no YouTube psicóloga Silvia Furtado. Tem o meu site com o meu blog, tem o meu LinkedIn, que tem bastante informação também. Mas a maioria das coisas estão aqui no Instagram e eu subo depois tudo para o meu YouTube. Bom, a gente sabe, para começar a falar sobre sexo e sexualidade, é importante a gente lembrar que a biologia sempre marcou muito os nossos corpos, as diferenciações, né, entre as pessoas, os padrões que a sociedade foi adotando, né, como sexo, sobre sexualidade. Isso é muito diferente. Então, se a gente for pensar no que é sexualidade para o Oriente, é uma coisa completamente diferente do que é para o Ocidente. Então, a sexualidade é uma construção, né? O sexo já é uma coisa mais física, né? Mas eu vou falar melhor dessa diferença, mas antes de entrar na diferença, eu queria dizer assim que é importante a gente pensar sobre a nossa sexualidade, né? Porque como isso incomoda as pessoas, incomoda o ser humano quando a sexualidade do outro, né, não está compatível com os padrões dessa sociedade onde ele vive.
Então isso traz um incômodo, isso traz perseguição, isso traz morte, isso traz agressões físicas. É interessante a gente pensar por que a sexualidade do outro incomoda a nós. Será que a gente está apropriado da nossa própria sexualidade? Ou a gente vive num conflito com a nossa própria sexualidade? Quando a gente vê que o outro se apropriou da sua sexualidade, isso nos incomoda e nos faz querer ofendê-lo, agredi-lo. É uma coisa para se pensar, né? Mas vamos lá, vamos falar então sobre as diferenças sobre sexo e sexualidade. Eu fiz algumas anotações para não me perder, né? Mas é importante a gente seguir uma linha de raciocínio. O sexo, ele é então o quê? Ele é a diferença física entre as pessoas, entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher. Né? São as características que são as características anatômicas, biológicas, fisiológicas, estabelecidas por quem? Pelos hormônios, né? Desde a fecundação eles estão estabelecidos, né? Então o corpo masculino, o corpo da fêmea, o corpo do macho, ele tem os atravessamentos, por exemplo, dos hormônios. Eu tenho um workshop que eu estou transformando numa masterclass, onde eu falo sobre autoconhecimento, e aí eu falo sobre hormônios, emoções, sentimentos, né? E esses hormônios, é importante a gente conhecer os hormônios masculinos, femininos, para a gente poder entender um pouquinho quem somos nós aí nesse mundo da sexualidade, né? Então, o sexo, ele é basicamente isso, a diferenciação física mesmo, biológica, dos atravessamentos dos hormônios, e que vão aí, de acordo com os nossos desenvolvimentos, né? Eles vão aí marcando a diferenciação primária lá no início, né, quando o bebê nasce, né? Então, se ele tem um pênis, se ele tem uma vagina. Depois, nas diferenciações secundárias, lá na adolescência, quando vem a puberdade, aí começam as diferenciações, né? O menino vai ter pelinhos de barba, os pelos pubianos também são bastante marcantes, tanto no macho e na fêmea, no homem e na mulher, né? A barba, o formato do corpo, né, é diferente. Então essa é a diferença, sobre sexo, é falar sobre isso. Falar sobre sexualidade é muito mais amplo do que falar sobre esse corpo biológico, sobre esse corpo físico. Ele está ligado aos desejos, ele está ligado, falar em sexualidade é falar em intimidade, é falar em conexão, em afeto, em diálogo, em conexão, em afetividade, né? Então, pensar em sexualidade é pensar nessa gama, nessa imensidão de possibilidades que eu tenho de desenvolver a minha sexualidade. E a minha sexualidade, ela vai sendo desenvolvida, construída de acordo com a minha personalidade foi sendo construída. Né? Nós nascemos com uma tábua branca, rasa, sem nada, e no decorrer das nossas experiências, nós vamos nos forjando, a nossa personalidade ela vai sendo moldada. E nosso entendimento de sexualidade também, ele é atravessado pelos fatores biológicos, pelos fatores sociológicos, da sociedade, da cultura, do bairro, da cidade, das amizades que eu tive, das experiências que eu vivenciei em casa, fora de casa, de como eu vi o meu pai e minha mãe se relacionando, né? A família de origem, ela marca muito a nossa construção sobre todas as coisas do mundo, né? Os nossos pais são quem nos apresentam o mundo, né? Então, a depender né, dos padrões, das crenças dos nossos pais, nós vamos sendo aí moldados, né, por essas crenças. E aí, quando a gente é adulto, a gente vai buscando conhecimento, a gente vai lendo, a gente vai se formando, a gente vai se experienciando nas relações e algumas coisas vão desconstruindo. A gente passa a entender que peraí, aquilo, tudo que eu vi lá em casa, na minha família, tal, não é bem assim, né? Eu entendi assim, mas eu não quero que seja assim. Então, o que é isso? Eu não querer mais que seja assim. É eu fazer um movimento de autoconhecimento para saber qual é o meu entendimento a respeito da sexualidade, para eu me desconstruir disso e aí elaborar, né, fazer uma nova elaboração
que seja mais funcional para mim, que me traga mais saúde, para eu viver de modo mais saudável a minha sexualidade, exercer a minha sexualidade de modo bem bacana, de acordo com aquilo que me satisfaz, que me dá prazer, que me conecta com o outro de verdade, que me traz intimidade, entendeu? Então, essa é a grande diferença, né? A sexualidade, ela vai sendo construída com o tempo, né? Então, e nem sempre ela fecha com o sexo que já foi definido lá na fecundação. O sexo, ele é definido lá na fecundação. Aí você vai nascendo, você vai recebendo roupinhas azuis, roupinhas rosa, né? Você tem um sexo ali masculino, feminino, tem os hormônios que vão ali mostrando que tu é um menino, vem a barba, vem os contornos pubianos, vem a mama, o crescimento da mama, né? E aí depois disso, né, vem todos aí os nossos atravessamentos, né? E aí pode ser que quando eu me vejo, entendo esse corpo e olho para minha sexualidade e falo, não, mas isso não está afinado com o meu desejo, né? Então por isso que a gente fala em orientação sexual, ela não está afinada com o sexo, porque a minha orientação, para onde se orienta o meu desejo, é diferente do sexo que está aqui estabelecido lá na minha fecundação, quando eu fui fecundada, quando eu fui gestada, né, pela minha mãe, pelo meu pai, quando eu nasci, né? Então, e aí as pessoas então precisam fazer essa elaboração, né? Pensar qual é a referência que eu tenho a respeito da minha sexualidade, como eu construí o meu conhecimento a respeito do que é a sexualidade, porque a respeito do sexo a gente já sabe porque a gente olha para baixo e vê, né? Não estou falando das pessoas que fizeram aí a mudança de sexo, né? Fizeram um tratamento hormonal para fazer aí a mudança, né? Para ficar de acordo com a sua orientação, com o seu desejo sexual, né? Então, a gente não fala em opção sexual, porque olha quanto sofrimento de uma pessoa, né? Então falar assim, é a opção sexual dela ser, né? Ela é um menino, mas a opção dela foi ser menina. Falar em opção é reduzir muito, né? É ignorar todo um sofrimento do ser humano, porque quando você não se vê, eu como nasci uma mulher, uma menina, né? Do sexo feminino, e ao me desenvolver, ao crescer, eu não me vejo como um corpo feminino, meu desejo, a minha orientação não é nesse sentido, eu tenho que romper com uma série de coisas. Eu tenho que romper com a crença da minha família, eu tenho que romper com a crença da minha sociedade, dos meus amigos, eu tenho que enfrentar a escola, eu sofro bullying. Então, olha, uma gama de sofrimentos, e ninguém faz opção por sofrer. A gente faz opção por ser feliz, a gente escolhe ser feliz. Então, por isso que a gente fala em orientação, não é opção sexual, é orientação, é por onde o seu desejo se orienta. E a gente vai atrás sempre do nosso desejo, porque o nosso desejo nos torna vivos, humanos, reais, plenos, né? A nossa sexualidade, o exercício da sexualidade, que é o exercício desse desejo, né, dessa fonte pulsante, né, da sexualidade que existe em nós, é isso que nos move, isso acontece, isso existe desde o nascimento e só termina quando a gente morre. Não pense vocês que os idosos têm a sexualidade morta. Não. Eles podem ter feito a escolha de encerrar, não olhar mais para isso, não ligar para isso, achar que isso não é importante e tá ok. Isso é escolha, né? Foi a escolha dele não olhar para a sexualidade, né? E deixar isso para lá e olhar para outras coisas, né? E considerar outras coisas, outros valores como mais importante. Mas a maioria dos seres humanos tem a sexualidade atravessada, tanto que pode fazer uma pesquisa aí no Google. Um dos temas que mais é pesquisado no Google, no YouTube, no Instagram é sobre sexualidade, é sobre relacionamento sexual, é sobre relacionamento amoroso. Então a grande diferença entre sexo e sexualidade é essa.
Sexo são as características físicas definidas pelo ser biológico, fisiológico, e a sexualidade, ela não é fixa, ela é construída de acordo com as minhas vivências, de acordo com o lugar onde eu vivi. Então, se eu nasci no Brasil, nasci no dia 2º do meu nascimento, eu fui levada lá para a África, eu vou ter uma sexualidade diferente do que a sexualidade normal, né, que os brasileiros entendem como sexualidade. Vocês conseguem perceber a diferença? Façam um estudo. Tem um filme na Netflix, um seriado da Christiane Amanpour, que ela é uma jornalista da CNN britânica. Ela tem um seriado que fala sobre amor e sexo no mundo. Ela percorreu 5 cidades no mundo onde ela foi pesquisar a respeito da sexualidade, sobre sexo, sobre casamento, sobre amor, sobre relacionamento. E, gente, esse seriado é magnífico, porque ele mostra a distância, né, de conhecimento, a diferença. Então, mais uma vez, reforça, né, e a ciência mostra que a sexualidade ela é construída de acordo com os fatores sociológicos, culturais, biológicos, crenças, de acordo com as vivências, com as nossas vivências, né, que nós tivemos aí lá na nossa família de origem, agora na nossa nova família. Então, ela é construída. E se ela é construída e ela hoje está disfuncional para você, ela pode ser desconstruída e reelaborada. Olha que magnífico. Essa é a potência da psicologia. É por isso que eu tô aqui falando para vocês, como psicóloga, que tenho aí, né, um curso especializado, né, em sexualidade humana, tenho formação em relacionamentos amorosos, porque é sobre isso que eu gosto de atender. Eu atendo casais, atendo pessoas individuais, sempre com esse foco. E às vezes, mesmo quando vem um paciente para mim que não tem, né, essa queixa da sexualidade, a gente roda, acaba caindo na sexualidade ou no relacionamento amoroso, porque isso é um pilar estruturante do nosso eu. E é por isso que eu tô aqui falando para vocês sobre essa diferença muito importante. E eu acho que eu me fiz entender. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, me manda um direct aqui no Instagram, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, me faça uma pergunta que eu respondo para vocês. E eu estou à disposição. Se você tem algum conflito a respeito dessa sua sexualidade aí, acha que não está funcional para você, né? Acha que pode ter aí algum problema aí, de alguma disfunção sexual, me chama, vamos conversar. Eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.